Seu Ricardo, meu amigo, me conta aqui, qual que é o cargo que tu ocupa hoje aqui na empresa, Ricardo, e qual que é a função desse posto que tu tá hoje? Olá, Hugo, tudo bem? Bom, o meu cargo hoje na empresa, eu sou coordenador de controles agropecuário. Minha área é responsável pelo elo entre as cadeias da agropecuária, né? Eu tenho em torno de 40 pessoas que trabalham diretamente comigo, né? Desde as operações de matrizes, passando por sistema de produção de ovos, incubatórios, fábrica de ração, CDMs e também o fomento aqui de capinzal. Então, nós temos todo o processo de transporte de ovos, transporte de pintos, transporte de ração e transporte de aves, né? Em torno de 100 caminhões, 180 motoristas envolvidos, né, em toda essa logística, e os times administrativos dão suportes, né, juntamente com as áreas de atuação da cadeia, com toda a parte documental, sistemas, controles, relatórios, né, além da interligação com o planejamento corporativo, né, que são os nossos alojamentos e também os nossos abates, a parte financeira, fechamento de lotes, né, a parte de gestão de indicadores aqui junto com a agropecuária, junto com as demais áreas, né, de frango de corte, de incubatório e fábrica de rações, e também a parte documental para abate de aves, que a gente faz interligação final aqui com o frigorífico, né? Então, é a rotina do dia a dia. Então, é bem dinâmica, aí a nossa unidade, ela tem toda a cadeia, né? Então, a gente trabalha aí com um time grande, um time de pessoas com conhecimento, né? Que nos auxiliam no dia a dia para que a gente possa fazer essa operação girar. Então, se eu entendi bem, de maneira resumida, toda a parte da logística agropecuária, ou seja, toda a parte do que é necessário para garantir que a ave chegue para o frigorífico, você junto com o seu time, obviamente, que são os responsáveis, é isso? Isso aí, cara. Isso aí. Todo esse movimento é feito pelas mãos aí do nosso time, aí, que faz a interligação entre as áreas. Legal. E, Ricardo, como que foi a tua trajetória, tanto pessoal como profissional, para chegar numa posição tão importante quanto essa, responsável por uma cadeia tão longa e complexa assim? Bom, cara, eu estou completando 22 anos de empresa, né? Então, é uma longa história aí pela frente. Eu tenho muito orgulho dessa história, né? Eu sou natural de Chapecó, iniciei em 2002 como operador de produção na fábrica de empanados de Chapecó. Vim do interior, meus pais são produtores, são agricultores também, numa pequena propriedade, mas eu vim do interior com o objetivo, né, de trabalhar numa grande empresa, estudar e seguir uma carreira, né? E eu fiz isso logo no início. Então, logo com 6 meses de empresa, eu prestei vestibular, passei no vestibular e comecei a fazer administração de empresas, que é a minha formação, né? Com 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiz meu primeiro processo seletivo, onde fui aprovado para trabalhar na controladoria. Trabalhei em torno de 5 anos na controladoria, lá em Chapecó, até 2008. E em 2008 recebi um convite para ir para o RH. Então, mudei de área, a terceira mudança de área já, né? Então, fui para o RH, trabalhando nos subsistemas de RH. E participei da parte da fusão das companhias, a Sadia e Perdigão, alguns projetos também. E em 2015 eu recebi um convite para mudar drasticamente, para ir para a unidade de Mineiros Goiás, como analista de RH também. Acho que foi um passo bem importante, né? Porque é uma mudança grande que a gente faz na vida, sai de perto da família, né? Mas foi muito importante. Eu entendo que, como profissional e como pessoal, evolui muito na minha carreira. Uma unidade onde as coisas são mais dinâmicas por estar mais junto, né? Então, eu pude me aprofundar muito em processos de produção, manutenção, utilidades, todos os outros subsistemas dentro da operação, né? Então, trabalhei com grandes profissionais lá que me ajudaram muito, né? E em final de 2016, eu recebi mais um convite, aí um passo um pouco maior para tornar gestor, né? Então, eu fui convidado para ir para a unidade de Lucas do Rio Verde. Então, uma unidade gigante aí, o maior complexo agroindustrial da América Latina, né? Com grandes desafios, mas
Fui para lá início de 2017, né? Um ano de bastantes desafios para a companhia, mas também tive grande suporte, um time fantástico lá, né? Grandes oportunidades também. Atuei na área de facilities no início, eu era coordenador da área de facilities, né? Bastante pessoas ali, entre diretos e indiretos, umas 500 pessoas envolvidas lá no Parque Fabril. Depois recebi um convite para ir para o RH, então atuei mais um tempo lá como coordenador de RH, enfim, junto ao time lá, um time bem robusto na época, uma estrutura grande, né, em torno de 80 pessoas tinham ligado lá comigo no RH. E em 2019, por questões pessoais e de uma movimentação minha e da minha esposa, a gente queria voltar para próximo da família, né? Então surgiu uma oportunidade para minha esposa e surgiu para mim um processo seletivo, né? E a área agropecuária era uma área agropecuária que sempre área agropecuária sempre me chamava a atenção, né? Como lá no início, sou filho de avicultores, né? Então vivi muito isso na minha adolescência e falei, cara, Voltou para mudar a origem. drasticamente, né? Sair de uma área aí né, de RH, de produção, tudo para ir para a área agropecuária. Mas fiz o processo, fui aprovado, né? E vim em 2019, julho de 2019, comecei aqui em Capinzal. Fui muito bem recebido. Não tinha noção do tamanho da agropecuária de Capinzal, né? De tanto processo que tem, como comentei no início. E além disso, né, um abate robusto, né? Então, bater 430 mil aves dia, frango pesado, 3 linhas, tem que andar tudo direitinho, né? Então, a nossa atenção aí, tem que ser redobrada, né? Então, fui muito bem recebido na unidade, muito bem recebido na agropecuária, e os últimos 3 anos e meio aí estão sendo dedicados, então, para a área agropecuária, juntamente com a gestão aqui, também próximo da unidade, né? No trabalho do dia a dia nosso. Tá? Mas que carreira dinâmica, hein? Porque da operação para a controladoria, para depois ir para RH, para então facilities voltar para RH, para daí vir para agro. Isso aí, Movimentação e dinamismo foi o que não faltou aí, hein, homem? com certeza. E aproveitando, Ricardo, desculpa te cortar, mas Imagina. se você pudesse dar um conselho para alguém que tem interesse de trilhar uma carreira, desenvolver uma carreira, ter uma trajetória tão dinâmica como foi essa tua, qual que seria o principal conselho que você daria para essa pessoa ter sucesso? Olha, Hugo, eu acredito que desde o início da minha carreira, coisas que eu acho que a gente traz de base de família, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é a dedicação, é o comprometimento, é a relacionamento com as pessoas, né? Eu acho que isso aí é fundamental, vontade, né? Que a gente precisa ter no dia a dia. Depois é você ter um objetivo, né? Como eu comentei, eu tinha um objetivo quando eu iniciei na BRF, que era ter uma formação superior e fazer uma carreira. Não imaginava que ela seria tão dinâmica lá no início, né? Mas eu fui, né, estudando, fiz a minha faculdade, fiz pós-graduação em gestão de pessoas, depois no agropecuário fiz uma pós-graduação também de gestão de agronegócios. Então, acho que a gente nunca pode parar de estudar, se desenvolver, né, adquirir conhecimento, nos relacionarmos com pessoas que nos potencialize, né, que possa dar oportunidade, que tenha confiança no nosso trabalho, né? E além disso, eu acho que a gente tem que pensar muitas vezes fora do quadrado, enfrentar os desafios que surgem, ter uma atitude positiva, né? E principalmente a gente ter essa mobilidade. Eu acredito que a mobilidade foi um ponto fundamental na minha trajetória também, né? Então, quando surgiu as oportunidades e eu estive apto a ter essas mobilidades, e eu vejo que isso eu vejo outros profissionais também dentro da companhia, né, que cresceram, que tem muito disso. Além de todos os comportamentos que a pessoa tem que ter, ela tem que estar disposta também a mudar. Não tá legal aqui, ou tá legal, mas eu quero um desafio maior. As portas estão aí, basta a gente correr atrás, né, e enfrentar elas. Então, no resumo, eu acho que é isso que cada profissional tem que ter para evoluir na carreira, construir uma carreira sólida, né, e ter crescimento pessoal. Legal, muito legal isso que você traz, né? Quando a pessoa
trabalha numa multinacional desse tamanho, né? E ela tem disponibilidade geográfica, com certeza isso acelera muito o desenvolvimento dela. Ricardo, cara, eu não tenho como agradecer esse momento aqui que tu separou para compartilhar um pouco da sua história com a gente. Foi muito legal conversar contigo, homem. Muito obrigado, viu? Um forte abraço. Até mais, cara. Hugo, muito obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a história com todos. Um forte abraço aí também. Falou, tchau, tchau.